Olá, queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje com a doutora Natasha, que é cirurgiã oncológica. No primeiro bloco já falou da sua trajetória de vida pessoal e profissional também. E doutora, aproveitando que nós estamos aqui no mês de outubro, né, na qual a gente tem esse momento de conscientização, Outubro Rosa, né, para falar da prevenção de câncer de mama e também do câncer de colo de útero, né? Contextualiza para o pessoal que nos assiste o porquê do Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa é um mês dedicado para a prevenção, né, do câncer de mama. Eu acredito que seja a campanha na saúde mais divulgada, mais conhecida que tem atualmente, né? Mas eu acho que a maioria não sabe como que surgiu, quando surgiu, como que é a história verdadeira do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, na verdade, ele vem mais ou menos ali de 1990 nos Estados Unidos. Tudo começou, na verdade, em 1970 e pouco, ali no final de 70, quando uma mulher de 33 anos, Susan Goodman, foi diagnosticada com câncer de mama. E naquela época, nos Estados Unidos, não havia tratamento praticamente, não existia muita expectativa de cura, muito menos de prevenção, que é hoje a mamografia, né? E depois de alguns anos, ela acabou falecendo, em 1980. E ela tinha uma irmã, que era muito atuante, que estava sempre lá com ela, a Susan, que em 1982 criou uma fundação, com até o nome da irmã, a Susan, né? E hoje em dia é uma das fundações maiores do que faz a questão de publicações, de pesquisas em câncer de mama. E a Nancy, com essa fundação, na década de 90, em 1990, ela começou a levantar essa questão de câncer de mama. Quais os tratamentos que poderia, o que poderia fazer para evitar, tentando conscientizar. E os Estados Unidos começaram também, só que eram coisas muito esparsas, diversas, não tinha uma concentração em um mês, não tinha uma ideia ainda do Outubro Rosa. Então, essa fundação fez a Corrida pela Cura, em que as mulheres usavam um lacinho, essa fita rosa que a gente hoje acaba usando. E virou o símbolo. Acaba que virou o símbolo do Outubro Rosa, a partir daí. No Brasil, foi só em 2002 que o obelisco no Ibirapuera acabou sendo iluminado de rosa, em outubro. Só depois de 2008, mais para frente, que começaram a ter realmente as manifestações e a campanha aqui no Brasil. Mas a história é mais antiga, na verdade. Interessante, né? E veja só, né, você que nos assiste, a gente fala de um país tão desenvolvido, Estados Unidos, né, que não existia cura, né, e com a ação dessa mulher, né, irmã da que faleceu com câncer de mama, isso se tornou aí uma representação a nível mundial. Né? Virou uma luta, né, porque inclusive o rosa que ela escolheu é porque a cor preferida dela era rosa. Então foi tudo voltado para ela. E mostrando que geralmente sempre tem um nome, um rosto, o câncer, né? Não é apenas uma ideia. Muito bem, doutora. Excelente contextualização. E quais as estatísticas que existem de câncer de mama no Brasil e no mundo? Bom, falando em câncer geral, no Brasil, agora em 2023, são previstos 704 mil casos de câncer no geral. Em mama, a gente está prevendo mais de 73 mil casos de câncer de mama no Brasil, sendo que no mundo são 2,3 milhões de casos, o que vai corresponder a quase 25% entre todos os casos de câncer na mulher. Então, 24 e pouco por cento dos cânceres nas mulheres é o câncer de mama. Então, o câncer de mama no Brasil e no mundo excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente em homem, mulher, em qualquer um, o câncer de mama é o mais frequente na mulher. E não só o mais frequente em incidência, também é o câncer com maior mortalidade, maior número de mortes. Então, é o primeiro câncer em mortalidade
Isso não quer dizer exatamente que é o câncer mais perigoso, mais letal, o que mais mata. Na verdade, pelo alto número de casos de câncer de mama, tem um alto número de óbitos. Mas se você for calcular a taxa de letalidade, a chance de alguém morrer por câncer de mama não é tão alta assim como outros tipos de câncer. Em relação à incidência, os cânceres de mama no mundo e no Brasil estão aumentando. Isso, assim, é indiscutível. O número de casos tem aumentado. Mas a diferença é que nos países desenvolvidos, a mortalidade tem diminuído. Agora, no Brasil está aumentando. É mesmo? No Brasil tem aumentado a mortalidade? A mortalidade tem aumentado. A gente acredita que a mortalidade nos países desenvolvidos tem diminuído tanto pela questão da prevenção, dos exames de mamografia serem mais difundidos, serem mais disponíveis, as pessoas estarem mais adeptas ao exame de rastreamento, como as técnicas também, né, nos países desenvolvidos, que tem algumas medicações de um nível mais elevado que a gente tem aqui no Brasil no SUS, né? Então, acaba que nosso intuito é também diminuir a mortalidade, mas ainda não está vendo isso. Doutora, e com certeza para diminuir essa mortalidade é muito importante um trabalho preventivo, Sim. Certo? Diagnosticar numa fase inicial para procurar o tratamento. É importante o pessoal fazer o autoexame e também procurar o médico para mamografia? Sim. Na verdade, o autoexame é uma indicação de você se autoconhecer, você conhecer o seu corpo, você perceber mudanças que possam aparecer. Só que nesse caso, você já vai detectar uma coisa palpável, uma coisa que já está maior. A mamografia vem antes disso. Então, a mamografia, ela vem para detectar aqueles tumores que ainda não são palpáveis. Umas lesões que ainda não vão ser sentidas no autoexame, nem pelo exame do mastologista, do cirurgião oncológico, do médico do postinho de saúde. A mamografia é um rastreamento para procurar essas lesões, tanto precursoras, que um dia virariam câncer, ou do câncer ainda que não é palpável. Então, existe uma associação, a indicação de fazer a mamografia e, além disso, o autoexame também. Porque você tem aquele um ano da diferença entre o momento que você faz a mamografia, que você não vai repetir o exame. Então, você tem que autoexaminar, palpar sua mama, ver se surgiu alguma alteração nesse meio tempo. Excelente. E quando que o pessoal, né, principalmente no caso é as mulheres mesmo, né, elas têm que procurar para fazer esse exame de mamografia? Tem uma idade certa? Como que isso funciona? Existe uma idade e essa parte de idade é um pouco controversa, é uma coisa complicada de falar até. Por quê? No SUS, a indicação do início da mamografia é com 50 anos, até os 69 anos. E a cada 2 anos. Porém, a gente já viu em estudos que essa detecção tem que começar antes. Mas o SUS não tem como ainda dar suporte de começar essa detecção, esses exames preventivos antes. Então, pela Sociedade de Cirurgia Oncológica, pela Sociedade de Mastologia, eu como médica, eu indico a partir de 40 anos até 74 anos. Inclusive, essa parte de 74 anos a gente tem revisto hoje em dia, porque com a expectativa de vida aumentando, 74 anos, por que a mulher não tem mais indicação de fazer um rastreamento, se ela pode ter uma sobrevida até 90 anos? Então, é algo a se individualizar. Aqueles 74 anos é um ponto de corte que tem que ser avaliado. Se a pessoa está muito bem, não tem muitas comorbidades, tem uma expectativa de vida a longo prazo, eu acho que ela tem indicação sim de manter os exames preventivos para fazer uma detecção mais precoce. Mas isso daí já é avaliado caso a caso. E pelo SUS a gente acaba tendo que indicar o que fornece, mas na parte privada e quando possível a gente indica já com 40 anos. O grande problema de começar um pouco antes a mamografia é que quando você faz a mamografia um pouco mais jovem, antes dos 50 anos, a sua mama geralmente é mais densa, ela tem mais glândulas. E na mamografia, algumas lesões podem ficar escondidas, obscuras na mamografia, a gente às vezes tem que associar um ultrassom. Mas isso daí é avaliado caso a caso. A mamografia é o exame de rastreamento.
O ultrassom é só um exame adicional, complementar quando necessário a esse exame. Muito bem, doutora Natasha. Excelente esclarecedor para todos nós aqui, para mim e para você também que está assistindo, né? E existe incidência de câncer de mama em homem? A gente está falando bastante de mulher, outubro rosa, mas em homem também tem câncer de mama? Existe câncer de mama em homem, sim. É? Sim. Só que no homem, a porcentagem, a cada 100 mulheres vai ter um homem. É 1%. De todos os casos de câncer de mama, um vai ser homem. E geralmente os diagnósticos de câncer no homem já chegam mais avançados do que na mulher. Porque como não tem um exame de rastreamento, não existe indicação de mamografia para o homem. Para rastreamento, a indicação de mamografia no homem é se ele apresentar algum sinal e sintoma suspeito de câncer de mama, aí sim a gente vai para uma mamografia, vai para um ultrassom para fazer um diagnóstico. E aí nesse meio tempo acaba sendo um diagnóstico um pouco mais tardio também no homem. Perfeito, entendi. Doutora, e quais são os sintomas do câncer de mama, até falando mesmo assim das mulheres, quais são os sinais que elas têm que identificar? Bom, os principais sinais é um nódulo na mama, um caroço ali, geralmente ele é indolor, ele não vai ter uma dor na região. Você pode ter uma alteração na textura da pele da mama, que é como se fosse o que a gente chama de casca de laranja. Ela fica toda enrugadinha, já é um câncer de mama já mais avançado. Existe a questão de retração, de alteração no mamilo, ou uma secreção, principalmente mais sanguinolenta, nova, diferente, ali na região do mamilo. Um nódulo, alguma palpação na região da axila, que já seria um linfonodo, também são alterações que a gente tem que ficar de olho, pensando no câncer de mama. E aí, dependendo do caso, já considera um caso avançado ou inicial. Importante, então, fazer esse trabalho de uma maneira preventiva, né, para que seja possível aí ter sucesso no tratamento, né, doutora? Porque se o diagnóstico for precoce, num estadiamento mais inicial, for um câncer inicial, a chance de cura chega a mais de 95%. Mas no Brasil, mais ou menos 40% dos casos que são diagnosticados com câncer de mama já estão em estadiamentos, em estágios muito avançados. Ou que já tem metástase para órgãos à distância, ou que o tumor é muito grande, já está ocupando a mama toda, ou porque já tem um linfonodo na axila que é suspeito. Então, assim, e aí, conforme a doença vai se agravando, vai progredindo, a chance de cura também diminui. Nossa, é impressionante. Bom, nesse mês de outubro é reforçado bastante a questão de prevenção ao câncer de mama, mas também é ressaltado o câncer de colo de útero, certo? Isso. E quais as estatísticas que existem para esse tipo de câncer? Bom, o câncer de colo de útero, no Brasil, de forma geral, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente, excetuando o de pele e não melanoma, que em primeiro a gente tem o de mama, em segundo é o de intestino, colo retal, e em terceira é o de colo de útero. São previstos mais ou menos 17 mil casos para esse ano no Brasil. O que existe de muito, não é nem estranho, é uma coisa que a gente entende, mas que é diferenciado, é uma incidência diferente em cada estado aqui no Brasil. Por exemplo, no norte e nordeste, o câncer de colo de útero já vai para segundo lugar. Ele ultrapassa o câncer de intestino. Agora, na região mais sul, esse câncer de colo de útero já vai para uma quarta posição. O que quer dizer isso? A gente vê tanto nos países desenvolvidos, que aqui dentro do Brasil a gente considera como áreas desenvolvidas, subdesenvolvidas. Então, essa diferença, que as áreas mais subdesenvolvidas, elas têm menos condições de fazer os exames de rastreamento. Assim como a mamografia tá para o câncer de mama, o Papa Nicolau, que é o exame preventivo ali do colo de útero, ele também vai estar de rastreamento para o câncer de colo de útero. E a parte de prevenção, com a vacina de HPV, o diagnóstico precoce com esses exames. Então, tudo isso a gente fala que está relacionado ao desenvolvimento da região. Então, quanto menos desenvolvida a região, mais casos de câncer de colo de útero vai ter. Excelente, doutora. E o exame de Papa Nicolau
qual que é também a periodicidade, a frequência, enfim, a partir de quantos anos que a mulher tem que começar a buscar esse exame? Bom, a indicação pelo Ministério da Saúde é a partir de 25 anos, depois que iniciou as relações sexuais. No início, acaba fazendo anual. Se vierem exames normais, depois acaba podendo fazer de 3 em 3 anos. A periodicidade pode diminuir. Aí a gente vai acompanhando com exames ginecológicos mesmo, que é importante fazer todos os anos. Perfeito. E a doutora também comentou sobre a vacina do HPV, né? Isso, é. O principal causador do câncer de colo de útero é o HPV, é o vírus do HPV. O vírus do HPV ele tem mais de 200 tipos conhecidos, sendo que não são todos esses que vão causar o câncer de colo de útero. Mas o HPV está relacionado a diversos tipos de câncer. Câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de laringe, câncer de boca, vários tipos de câncer. E o HPV, com a infecção persistente, ele vai causar alterações genéticas nas células ali do colo de útero e pode causar lesões precursoras que um dia vão virar o câncer de colo de útero. Então, por isso a importância do exame preventivo, que é o Papa Nicolau, para tentar diagnosticar uma lesão precursora que um dia viraria câncer e não já descobrir o câncer lá na frente. E a vacina do HPV foi instituída pelo SUS, está disponível, é a vacina quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos do vírus HPV, 2 deles causam mais lesões benignas, que são as verrugas, os condilomas, tanto em homem como em mulher, e 2 tipos são os principais do câncer de colo de útero. A indicação da vacina do HPV no SUS é de 9 a 14 anos, principalmente antes de começar a vida sexual. Isso para meninas e meninos? Meninas e meninos. De 9 a 14 anos. 9 a 14 anos, são 2 doses da vacina de HPV, que aí acaba fazendo nessa idade. Mas, na rede privada, a gente tem uma gama maior de possibilidades, uma idade maior também para fornecer essas vacinas. Que nas mulheres, a idade já vai até 45 anos e nos homens até 26 anos, que podem receber essa vacina pela rede privada ali. Tem a vacina quadrivalente, que são 4 tipos de vírus, e na rede privada também, em março desse ano, foi lançada uma vacina nova, que foi autorizada pela Anvisa, que é a nonavalente, que são 9 tipos, aumenta a proteção, mas infelizmente só tem por enquanto na rede privada. E a diferença também é que nas pessoas mais velhas são 3 doses, nos jovens são 2 doses. Perfeito, doutora. Bom, esclarecedor, inclusive, reforço tanto para mim quanto para quem está assistindo, né? Eu fico, assim, eu aprendo muito com as entrevistas, né? Agora só uma dúvida minha, então, eu que tenho 35 anos, eu não posso mais tomar essa vacina do HPV? Infelizmente não existe tanto benefício, porque a gente sabe que depois de uma certa idade você já teve muitos contatos com o vírus. Exceto que for uma pessoa imunossuprimida, que é uma pessoa com HIV, uma pessoa que recebeu um transplante de um órgão sólido, um fígado, um pulmão, ou que tiver em tratamento oncológico, que acaba tendo a imunidade mais baixa. Com a imunidade mais baixa, o vírus ele se fortalece, ele divide mais, então aumenta a chance dele causar o câncer. E nesses casos, acaba também aumentando até 45 anos. Muito bem. Reforço mais uma vez que muito esclarecedora. Parabéns. Doutora, muito obrigado pela participação no programa Mão na Roda. Obrigada eu pelo convite. Eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem final para quem nos assiste também. Bom, nós estamos no Outubro Rosa, então eu quero reforçar a parte de que todo mundo tem a indicação. Se você não está na idade, se você não é mulher, você com certeza conhece uma mãe, uma tia, uma irmã, uma vizinha, alguém que está na idade. Então, pergunta para as pessoas, sua mamografia está em dia? Como que estão seus exames? E na parte da medicina, o que me leva a seguir em frente e tudo, um lema meu é curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Muito bom, doutora.
Muito bom. Meus parabéns por essa sua trajetória de vida pessoal e profissional lindíssima. E com certeza todos nós ficamos muito felizes, né, em tê-la aqui em Tupã, cuidando da nossa saúde também. É uma honra voltar para cá. E para mim foi uma aula, inclusive eu vou levar já minha mãe, minha avó para fazer exame de Papa Nicolau. O Outubro Rosa tá aí para isso, né? Para a gente tentar estimular cada vez mais. Exatamente. E você que está assistindo aí, se você é homem também assim como eu, né? Reforçar igual a doutora colocou aqui. Você conhece uma mãe, uma tia, uma avó, né? Uma prima, uma filha, uma vizinha. Então reforce essas questões, né? Do exame de mama e também o Papa Nicolau para manter a saúde em dia aí. Bom, e você que nos acompanhou até esse momento, sempre gosto de encerrar aqui o nosso programa com um versículo da Bíblia, e hoje eu trago para nós Salmos 41, versículo 3, que diz assim: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Então tenha fé. Se Deus quiser, né, essa enfermidade que você ou alguém que você conhece está passando, né, tenha fé, tenha esperança, se Deus quiser tudo isso vai passar. Desejo que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe e proteja você e sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau.